Para entendermos o avivamento dos Irmãos Morávios, precisamos voltar ao século XV, pois a tradição moraviana antecede a Reforma Protestante. Conhecidos originalmente como Unitas Fratum, ou a Unidade dos Irmãos, esses cristãos foram discípulos de John Huss, pré-reformador martirizado pela Igreja Católica em 6 de julho de 1415. Após a Reforma Protestante, esses cristãos, assim como seu predecessor, foram perseguidos e muitos foram martirizados. Na virada do século XVII para o século XVIII, esses cristãos buscavam um lugar seguro para professarem a fé. Por conta da perseguição da Contra-Reforma, eles formaram uma rede de cristãos clandestinos. Anos mais tarde, em 1722, um pequeno grupo estava à procura de um lugar para se refugiar. Quando cruzaram a Alemanha, ouviram de um lugar onde poderiam ficar, nas terras de um protestante chamado Nicholas Ludwig von Zinzendorf. Eles pedem para ficarem refugiados ali. Surge então a comunidade Reinhard, que significa o redil do Senhor. Nicholas von Zinzendorf era um protestante apaixonado por Jesus. Estudou em Halle, tendo Philip Spinner e Hermann Frank, pietistas importantes, como mentores. Em Halle, Zinzendorf formou com outros amigos a Ordem do Grão de Mostarda. Ele tinha o desejo de ser pregador. Seus pais, porém, o mandaram para a faculdade de Direito, pois achavam um desperdício seu filho se tornar um pregador. Quando concluiu o curso de Direito, fez uma grande viagem turística pela Europa, o que era comum para os membros da aristocracia. Como parte da viagem, foi a um museu em Düsseldorf, Alemanha, e lá viu um quadro que relatava Cristo de coroa de espinhos, com a seguinte inscrição: "Eu fiz isso por ti. O que fazes tu por mim?" Tocado por Deus, ele diz: "Tenho-o amado por longo tempo, mas realmente não tenho feito nada por ele. De agora em diante farei tudo o que me seja dado a fazer." Com o coração em chamas, ele volta para Reinhardt, onde os moravianos formaram uma comunidade com cerca de 300 membros. Por serem de confissões de fé diferentes, havia muita divisão. Eles se reuniam em grupos separados e criticavam uns aos outros constantemente. Zinzendorf é movido pelo Espírito Santo a assumir a responsabilidade pela comunidade, não apenas como dono da terra, mas também como pastor, que buscaria a união entre esses irmãos. No ano de 1727, ele começou a reunir todos em um mesmo local e pregar sobre amor e unidade. Um profundo quebrantamento começou a surgir no coração da comunidade moraviana, e eles se uniram para buscar a Deus juntos. Em 13 de agosto de 1727, eles cultuavam a Deus juntos, com corações arrependidos e espírito de unidade. O avivamento veio sobre eles. Naquela mesma noite, as famílias voluntariamente se dispuseram a orar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e esse relógio de oração iria durar por 100 anos. Outra marca forte do avivamento dos morávios é que eles entenderam a importância das missões e que missões é responsabilidade de todos os crentes. Dessa forma, eles foram reconhecidos como os precursores das missões modernas. A frase principal da Igreja Moraviana era conquistar para o Cordeiro a recompensa por seu sacrifício. Estima-se que mais da metade de todos os missionários do século XVIII eram moravianos. Uma das histórias mais comoventes sobre missões é a de 2 jovens de cerca de 20 anos de idade, que ao ouvirem sobre uma ilha ao leste da Índia e não podendo entrar como missionários, se venderam como escravos para conseguir pregar aos mais de 3.000 escravos daquela região. No dia da partida, as famílias se reuniram no porto para a despedida, fizeram orações e choraram juntos. Quando os 2 jovens entraram no navio, alguém gritou: "Por que estão fazendo isso? Vocês viverão para sempre como escravos e nunca mais verão suas famílias." Os jovens, com lágrimas nos olhos, declararam em alto e bom som: "Fazemos isso para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício." Uau! Assim eles partiram para essa nobre missão. Outra história emocionante é a de um oleiro, o qual não sabemos o nome, que após o conde Zinzendorf o convidar para ser missionário no Alasca e pregar o evangelho aos esquimós, o conde disse que seria uma missão difícil, que ele teria que ir sozinho, pois não tinha ninguém para acompanhá-lo, sem dinheiro, pois todo o dinheiro já tinha sido gasto em outras missões, e que provavelmente nunca conseguiria voltar, pois era uma terra distante. Ele pediu 2 minutos para orar, e após a oração ele disse: "Se você conseguir para mim um par de sapatos usados, eu irei." O conde conseguiu os sapatos para ele, e no dia marcado para sua partida, Zinzendorf foi à sua casa se despedir. A encontrou vazia.
A vizinha disse que ele saíra na madrugada dizendo que tinha uma missão urgente e que não podia esperar. Esse avivamento foi marcante na vida de muitos homens de Deus, como John Wesley, Charles Wesley e William Carey, e continua até hoje aquecendo corações para buscarem avivamento. Se os irmãos moráveis oraram por 100 anos, por quantos anos a igreja brasileira pode orar? Se eles, com tão poucos recursos, enviaram milhares de missionários, quantos missionários nós podemos enviar? Chegou a hora do Brasil ter o mesmo coração dos morávios, de conquistar para o Cordeiro a recompensa por seu sacrifício.